Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, enviamos nossas saudações a todos vocês e a todos aqueles que estarão nos ouvindo, nos assistindo nas páginas da loja esotérica virtual, Alevir, e também do nosso canal do YouTube. Uma grande saudação a todos aqueles que estão acompanhando os nossos estudos aqui dos temas do livro de Helena Petrovna Blavatsky, a Doutrina Teosófica, uma coletânea dos seus pensamentos. E, como já dissemos na abertura do programa, ouvintes, hoje o nosso programa completando 6 anos de existência, desde o dia 9 de setembro de 2009 até esse 9 de setembro de 2015, mais de 500 programas transmitidos, muita comemoração. Ouvintes, ontem também foi o meu aniversário, finalmente terminou o inferno astral, né? Maravilhoso. E estamos aqui com vocês, ouvintes, para continuar esses estudos. Praticamente o único programa diário de teosofia que existe na internet brasileira, mantendo a tocha desse conhecimento sagrado para todos aqueles que estão buscando. E sem mais delongas, ouvintes, vamos introduzir o tema de estudo dessa noite, que vai nos falar sobre o karma, caros ouvintes, a lei suprema. Essa que é, juntamente com o princípio da reencarnação, um dos pilares que mantém a sabedoria divina em pé e nos faz realmente compreender o porquê da nossa existência nesse planeta e por que, ouvintes, nós temos que nos aculturar, temos que estudar, compreender estas leis divinas e contribuir para elas, ouvintes, para acelerar a nossa evolução. Mas sobre o karma, foram pensados aqui alguns pensamentos de Blavatsky. Ela diz o seguinte: o ciclo da vida, ou melhor, o ciclo da vida consciente, começa com a separação de sexos do homem animal mortal, o que aconteceu, segundo alguns estudos, há 18 milhões de anos atrás, e terminará com o fim da última geração de homens no 7º ciclo e raça da humanidade. Considerando que presentemente nos encontramos no 4º ciclo e 5ª raça, ou seja, 5ª grande civilização, é mais fácil imaginar a duração que expressá-lo. Prosseguiremos seguramente encarnando em novas personalidades durante o tempo todo, porque essa vida cíclica ou período de encarnação pode ser comparado com a vida humana. Como cada vida desta última é composta de dias de atividade separados por noite de sono ou inação, também num ciclo de encarnação, cada vida ativa é seguida de um descanso devacânico, né? O devido descanso entre as encarnações. Através desses nascimentos é que se obtém o progresso perpétuo dos inumeráveis milhões de egos, né, de almas, até a perfeição, e um descanso final por tanto tempo quanto tenha durado a atividade. E o que regula a duração ou qualidades especiais dessas encarnações é o karma, a lei universal da justiça retributiva. Para o materialista, que considera a lei de periodicidade que regula a ordem das coisas e todas as outras leis da natureza como forças cegas e mecânicas,
Não resta dúvida que karma deve ser uma lei ou uma casualidade e nada mais. Para nós, não há adjetivo ou qualificativo algum capaz de descrever o que é impessoal, o que não é uma entidade, mas uma lei operativa universal. Se me perguntas acerca da inteligência causal que existe nele, nesse princípio, da lei do karma, responderei que não sei. Porém, se desejas que defina seus efeitos e que diga quais são, segundo nossas crenças, posso dizer que a experiência de milhares de anos nos diz que são a equidade, a sabedoria e a inteligência absolutas e infalíveis. Porque em seus efeitos, karma repara a injustiça humana e todas as outras faltas da natureza, e corrige os erros com justiça estrita. É uma lei retributiva, que recompensa e castiga imparcialmente. Falando em um sentido estrito, entre aspas, não respeita ninguém, e por outro lado é implacável e imutável, mesmo através da oração. Esta crença é comum aos budistas e aos hindus. Ambos creem em karma. E é muito importante, ouvinte, salientar que esta ideia realmente fundamental, ela era desconhecida desta forma como nós formulamos agora, ouvintes, no Ocidente, até que fossem editados livros teosóficos como de Madame Blavatsky, de Alfred Percy Sinnett, e depois dos seus seguidores, como Annie Wood Besant, como Charles Webster Leadbeater, como Geoffrey Hodgson e tantos outros que escreveram mais de 3.000 volumes de livros que hoje são classificados como teosóficos. Essas ideias realmente eram conhecidas apenas em círculos restritos de orientalistas. E hoje em dia pertence praticamente ao jargão popular a palavra karma, principalmente aquela expressão: isso deve ser um mau karma que eu criei, um mau karma que está voltando, ouvintes. Então essa palavra sânscrita, que quer dizer ao mesmo tempo ação e reação, hoje ela é compreendida por muitas e muitas pessoas. Apesar de o princípio do karma estar enunciado de uma forma indireta, como por exemplo lemos nas escrituras cristãs, quando se diz que aquilo que o homem semear, isto ele colherá, aí está incutido o princípio da lei do karma. Mas, ouvintes, quando nos debruçamos sobre essa lei, e aí nos vem à mente o que disse o mestre Kuthumi quando enviou cartas para o teósofo inglês Alfred Percy Sinnett. Ele diz que passou 1/4 de século estudando exclusivamente a doutrina do karma e a doutrina da reencarnação. Então, meus amigos, se um mestre como Kuthumi passou 25 anos da sua vida estudando a lei do karma e a reencarnação, é porque aí há muito mais coisa para ser compreendido do que simplesmente imaginar que karma é apenas o retorno daquilo que se faz. Porque a lei do karma, ouvintes, ela é uma lei inteligente. Ela tem como objetivo retribuir, por isso ela é retributiva, retribuir, devolver as ações que foram colocadas em movimento.
Mas se ilude, ouvintes, aquela pessoa que acha que alguém que tenha feito mal, que tenha cometido um crime, que a ela vai retornar um crime idêntico se ela tiver matado alguém, que numa vida futura ela será assassinada, ou se ela tiver prejudicado alguém, que ela também será prejudicada. E também pelo ponto de vista, ouvintes, positivo, que também faz parte do karma. Se alguém faz uma ação positiva num certo sentido, e se essa ação não é impessoal, também, ouvintes, o indivíduo está preso na roda de Sansara, tem que se reencarnar também para esgotar, para receber os efeitos positivos das suas ações. E assim, ouvintes, vai girando a roda da boa lei, como diriam os budistas, e o ser humano, ao longo das, como assim disse Helena Blavatsky, ao longo das 777 encarnações humanas, ele vai desde o nível que nós poderíamos comparar com os selvagens, né, até o intelectual, até o santo, até o artista mais refinado, mais elevado, mais inegoísta. Nós temos aí do 0 até as 777 encarnações. Número esse, ouvintes, que é, na verdade, simbólico, né? Há pessoas que podem experimentar muito mais do que 1000 encarnações humanas. E há aquelas que conseguiram, através de um esforço hercúleo, como foi o senhor Gautama Buda, que com pouco mais de 500 encarnações ele atingiu a mais elevada graduação nos rankings da fraternidade branca, tendo se aperfeiçoado como homem, como ser humano, e depois como ser divino, praticando todas as virtudes sublimes, superiores, e se convertendo num salvador da humanidade, ouvintes, proclamando as verdades divinas. Então, ao invés de ser uma lei, ouvintes, burra, né, uma lei que, como nós vemos a lei, né, da física, a lei de causa e efeito, que pode lançar contra a nossa direção algo que nós lançarmos para um lado, pois a energia se conserva. Então, como diz a física, a toda força segue, ouvintes, uma força contrária com a mesma magnitude, só que no sentido contrário. E aliás, é isso que permite o deslocamento de todos os veículos, né, e praticamente todos os movimentos estão baseados nesse princípio, ouvintes, que é físico, mas que nós temos que estender também para outros níveis. Então, ouvintes, se karma é ação e a toda ação corresponde uma reação, nós temos que estar atentos, ouvintes, porque nós estamos agindo em muitos planos diferentes, não apenas no plano da matéria. Nós estamos agindo, ouvintes, também no plano das emoções, com os nossos sentimentos. Quando nós desejamos algo para nós ou para outros, quando nós queremos o bem ou quando nós queremos o mal para outra pessoa, também, ouvintes, isso é ação, isso gera karma e se voltará contra nós, só que no devido plano em que esse karma, ouvintes, que essa ação é gerada. Então, para atos físicos, retornará o indivíduo para o plano da matéria para receber a recompensa das suas ações materiais. Para as ações sentimentais, para o plano das emoções, o ser humano retorna
vez após vez, ouvintes, para a matéria, para receber a retribuição das emoções que ele colocou em movimento. E também no plano das ideias, ouvintes, no plano mental, pensar também é agir, ouvintes. E assim, ouvintes, nós temos feito nesses últimos 6 anos que esse programa está de pé, ouvintes, transmitindo de segunda a sexta-feira, quando possível ao vivo, com programas sendo reapresentados, mas sempre, ouvintes, agindo no plano mental, repercutindo na matéria invisível as ideias que têm a ver com a sabedoria oriental. Então nós sabemos, ouvintes, muito bem que a essa ação corresponderá uma reação. Nós não desejamos, ouvintes, nenhuma recompensa por isso. Na verdade, nós estamos simplesmente retribuindo também a imensa sabedoria que nós recebemos daqueles que escreveram esses maravilhosos livros, como Blavatsky, e também, ouvintes, daqueles mestres que nós pudemos conhecer tanto no plano físico quanto no plano espiritual durante essa encarnação. Nos legaram muitas e muitas informações, e a mim pessoalmente, ouvintes, me legaram uma infinita sabedoria e exemplos de amor, de dedicação, de desprendimento, de desapego, e nos pediram, ouvintes, com muita ênfase, que nós preservássemos esse conhecimento, e colocando ele publicamente, ouvintes, ele está realmente reverberando diariamente no meu nome. Só no nosso site da Levir eu tenho mais de 600 palestras falando de temas análogos a esse, ouvintes. E quiçá, se Deus assim o quiser, se me conferir saúde, disposição, muitos mais programas nós transmitiremos, ouvintes, sempre falando dessa sabedoria divina. Mas continuando aqui, ouvintes, a leitura dos tópicos de Blavatsky, ela vai nos falar agora sobre a universalidade do karma. Nos diz ela: a lei do karma é aplicada a todos por igual, ainda que nem todos estejam igualmente desenvolvidos. Ajudando o desenvolvimento dos demais, o teósofo acredita que não só os ajuda a cumprir seu karma, mas que também ele, no sentido mais rigoroso, também está cumprindo o seu. O desenvolvimento da humanidade, da qual todos somos partes integrantes, é o que se propõe sempre, e sabe que qualquer falta de sua parte em responder ao mais elevado de seu ser não apenas o retarda no progresso de sua marcha, como também a todos. Pode fazer com suas ações que seja mais fácil ou difícil para a humanidade alcançar o próximo plano mais elevado do ser. Se nossas atuais vidas dependem do desenvolvimento de certos princípios que são produto dos germes que uma existência anterior nos deixou, a lei é exata relativamente ao futuro. Tendo sido perfeita a compreensão de que a causalidade universal não é puramente presente, mas passada e está no momento, no presente e futura, e que cada ação encontra em nosso plano o lugar que lhe corresponde, perceber-se-á sua verdadeira relação conosco e com os demais. Cada ação mesquinha e egoísta nos impele para trás e não para frente. E todo pensamento nobre e todo ato generoso são escalões que conduzem aos planos mais elevados e gloriosos do ser. Se esta vida fosse tudo, então, por muitas razões, seria bem pobre e desprezível.
mas considerada como uma preparação para a esfera imediata de existência que está ao nosso redor, pode servir de porta dourada pela qual podemos passar, não sozinhos e egoisticamente, mas em companhia de nossos semelhantes aos palácios do além. É Blavatsky, ouvintes, redeclarando as verdades universais que tantos mestres, como Jesus, como Buda, como Maomé, como Ramakrishna, como Guru Nanak, tantos gurus e instrutores disseram isso, ouvintes, que a humanidade é uma grande fraternidade e ao fazer, ouvintes, algo para o nosso semelhante, é a todos que nós estamos fazendo. Como bem disse Jesus, aquilo que nós fizermos ao menor dos seres da existência, o que nós fizermos aos pequeninos, nós estamos fazendo também conosco mesmo e com a coletividade. Porque os fios, ouvintes, de ligação entre todos os seres são praticamente infinitos. Nós estamos ligados a tantas e tantas milhares e milhões de pessoas com as quais nós convivemos enquanto almas, né? Em vidas inumeráveis do passado. São milhões de anos de peregrinação e assim, ouvintes, nós temos que perceber isso, que o que mantém realmente o tecido social unido não é, ouvintes, não são as leis do governo, não são as regras, não é a moral, mas sim, ouvintes, é a percepção espiritual que todos nós, ou a maioria de nós, tem, de que nós temos que manter a coesão da sociedade humana e que os crimes, ouvintes, trazem consequências funestas, trazem desarmonias, não só para aquele que comete, que ficará com a vida comprometida nas suas existências futuras, mas compromete a totalidade do ser, né? E com relação ao karma, Blavatsky pinça aqui algumas citações, como a do Dr. E.D. Walker, que nos diz o seguinte, é uma citação que Blavatsky fez: a doutrina do karma explica que nós mesmos nos fizemos, e fizemos a nós o que somos por atos anteriores, e que formamos nossa eternidade futura com as ações presentes. Não existe outro destino além daquele que nós mesmos determinamos. Não há salvação nem condenação alguma, exceto aquela originada por nós mesmos. Como karma, ele não oferece nenhum amparo aos gestos culpáveis e requer muito valor, não encontra as naturezas débeis tão boa acolhida como as fáceis doutrinas da remissão dos pecados, da intercessão, o perdão e as extremas unções. No domínio da eterna justiça, a ofensa e o castigo estão unidos inseparavelmente como um único fato, porque não existe real diferença entre a ação e a sua consequência. Karma, ou nossos antigos atos, são os responsáveis pela nossa volta à vida terrestre. A residência do espírito muda segundo o seu karma, que não permite uma longa permanência na mesma condição, uma vez que sempre está se modificando. Enquanto a ação for governada por motivos materiais e egoístas, manifestará seus efeitos com renascimentos físicos. Somente o homem perfeitamente desinteressado pode livrar-se do peso da vida material. Poucos o conseguiram,
mas esta é a meta a qual tende a humanidade. Essa citação de E.D. Walker, feita por Blavatsky, falando de karma, de reencarnação, ouvintes, coloca a questão fundamental que nos é colocada pelo esoterismo, pelo ocultismo, ouvintes. E é exatamente a questão de que o indivíduo deve tomar nas suas mãos as rédeas da sua própria evolução, compreendendo a existência do karma, da lei de causa e efeito, compreendendo a lei da reencarnação e compreendendo, fazendo aí um trio que acho que é muito apreciável nós colocarmos nesse momento essa ideia também, a do Dharma, como o dever que o indivíduo deve desempenhar. Esses três princípios, ouvintes, fazem com que o indivíduo desista das doutrinas que são promulgadas por muitas religiões que proclamam a salvação simplesmente pela conversão, simplesmente pela crença, simplesmente sem o indivíduo tomar realmente ação nenhuma. O que levou, ouvintes, principalmente no cristianismo, a situações tão absurdas, que realmente mancharam a própria história da religião ao longo dos anos, ao longo dos séculos, quando sacerdotes, bispos, e por que não dizer também pastores, e a gente vê isso dioturnamente no rádio, na TV nos dias de hoje, oferecendo a remissão dos pecados, oferecendo o perdão divino para atos cometidos, ouvintes, aqui na Terra, o que, ouvintes, pela lei do karma é uma coisa impossível. Ninguém pode deter o retorno, ouvintes, daquelas energias que foram postas em movimento. O indivíduo pode, sim, fazendo outras ações, tomando outras providências, receber melhor o retorno dessa energia. E aí eu mesmo me incluo dentro desse rol, meus amigos, porque quando eu celebro a Santa Missa, num determinado momento da missa, nós damos a bênção do perdão dos pecados. Mas a qualquer um que me perguntar o que significa aquilo, eu direi: não significa que tudo que o indivíduo fez está apagado e que não virá a devida retribuição. Na verdade, ouvintes, a bênção do perdão dos pecados, ela é praticamente um item harmonizador do indivíduo, porque aquele que peca, e todos nós pecamos, pecar, ouvintes, é se desviar do caminho, e em algum momento todos nós estamos escorregando, estamos indo para lá, para cá. Então, ouvintes, o pecado faz com que o indivíduo se afaste da sua meta. E a bênção, ouvintes, a palavra amiga e divina que as religiões dão, elas podem conciliar dentro da consciência da pessoa e fazendo ela reconhecer que ela cometeu o desleixo, que ela escorregou na casca da banana, mas ela tem que se preparar, ouvinte, estar consciente desse ato negativo para recebê-lo no futuro de uma forma íntegra. Ou seja, o pecador e o pecado precisam se reconhecer e, ouvintes, o karma é inescapável. Mas, ouvintes, o absurdo que a teologia criou, dando não só a remissão dos pecados, mas vendendo o que é pior, as indulgências, chegando ao absurdo de o assassino pedir
a indulgência, porque ele pretendia cometer um crime, pretendia cometer um assassinato e já queria que ele fosse absolvido antes, e aquele sacerdote ganancioso deu essa bênção e em seguida foi assassinado pela própria pessoa que pediu que ela fosse absolvida. Então essa distorção, ouvintes, e outras que nós vemos são terríveis, e nós que cremos, ouvintes, piamente na justiça do karma, que compreendemos que estamos na roda de samsara, de nascimentos e mortes, e que sabemos que temos em cada vida um dever, ouvintes, um dharma a ser desempenhado, nós nos livramos, ouvintes, dessas doutrinas ilusórias que muitas vezes são proclamadas apenas para se converter em benesses materiais para igrejas, para organizações que vendem ilusões, caros ouvintes. Isso é que é a verdade nua e crua. Porque o esoterismo, porque a verdadeira teosofia não vende ilusões. Na verdade, ela diz: nós somos exatamente o que nós plantamos no passado, nós estamos colhendo no presente. E seremos daqui às próximas encarnações aquilo que nós estamos plantando no dia de hoje. Não há, ouvintes, interferência divina, extraterrestre, cósmica, de cima, de baixo, ouvintes, não tem nenhum diabo nos desviando, assim como Deus também não está nos presenteando. O universo é uma verdadeira, ouvintes, meritocracia. As pessoas têm aquilo que elas realmente merecem. E, ouvintes, como sempre, nós vemos aí o tempo se escoar rapidamente nesse programa comemorativo aí de 6 anos da existência do programa Lux Esotérica. Chegou aquele momento do nosso intervalinho. Enquanto eu vou aqui tomar uma aguinha, vocês vão ficar com aquele convite da Levir. Se vocês puderem, se vocês quiserem, ouvintes, venham nos apoiar para que esta rádio, esse programa e todas as nossas iniciativas permaneçam na internet para todos aqueles que estão buscando. Então, ouvintes, vamos ao intervalo e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor da música. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental
intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para sua alma. Sim, amigos ouvintes, retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, com muita satisfação, 6 anos no ar com vocês, de segunda a sexta-feira, trazendo esses temas realmente interessantíssimos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, com o apoio dos simpatizantes e associados da Levir. Estivemos aqui durante tantos programas e continuaremos, ouvintes, sempre que possível, trazendo novidades para vocês. Enviamos um abraço para todos os associados da Levir e também a todos aqueles que estão acompanhando o nosso trabalho também no nosso grupo do Facebook. Um abraço aí para aqueles que estão curtindo as nossas publicações e que recebem diariamente nossas mensagens, os comunicados da Levir, bem como as frases dos mestres de sabedoria que diariamente nós postamos, normalmente lá pelas tantas da madrugada, nós postamos a mensagem de um dos mestres e também a pensamentos de Helena Petrovna Blavatsky, e agradecemos aqui aqueles que curtiram aqui a publicação do nosso programa de hoje, os amigos Gonzaga Ferreira, a Dora Oliveira, a Silvia Prando lá de Santos, o nosso querido Sidney Rossi, a Maria Cristina Romão, a Mari Maria, o Ricardo Oliveira, a Érica de Castro, a Lu Bortoletti, a Vânia Selle, o nosso querido Henrique Melo, lá da Offner, lá do Shopping Interlagos. Todos esses, o Eric de Campos também, todos esses curtiram aqui a nossa publicação para o programa de hoje, ouvintes. Com muita satisfação, estamos com vocês aqui há 6 anos e, quiçá, se Deus nos abençoar, vamos continuar com vocês muito tempo ainda. Mas, continuando aqui, ouvintes, esta maravilhosa exposição das ideias de Blavatsky e também das citações que ela pensou, ouvintes, acerca do karma. Vamos ler aqui uma citação que Blavatsky fez de outro grande teósofo que foi Alfred Percy Sinnett, e no seu livro Objeto da Teosofia ele tem aqui uma definição de karma que é a seguinte: cada indivíduo, com cada ato e pensamento diário, está criando bom ou mau karma, e está ao mesmo tempo esgotando nesta vida o karma produzido pelos atos e desejos
da vida anterior. Quando vemos pessoas atormentadas por sofrimentos naturais, pode-se dizer que esses sofrimentos são resultados inevitáveis de causas originadas por essas mesmas pessoas num nascimento anterior. Poderá alguém argumentar que, pelo fato dessas aflições serem hereditárias, nada tem a ver com uma encarnação passada? Mas é preciso lembrar que a alma, o homem real, a individualidade, não tem sua origem espiritual no parentesco que o reencarna, mas que é atraído pelas afinidades que seu gênero de vida agrupou na corrente que o leva, quando chega a hora do renascimento, para a morada mais adequada para o desenvolvimento dessas tendências. A doutrina do karma, bem compreendida, guia e ajuda aqueles que compreendem sua verdade, elevando e melhorando sua vida. Porque não se deve esquecer que não apenas nossos atos, mas também nossos pensamentos atraem com certeza um acúmulo de circunstâncias determinantes no nosso futuro, e o que é mais importante, ainda no futuro também dos nossos semelhantes. Se os pecados por omissão ou comissão, ou por cometimento, somente interessassem ao karma do pecado, o fato teria menores consequências. Porém, como cada pensamento e ato na vida acarreta uma influência correspondente, boa ou má, nas outras pessoas, nos membros da família humana, o sentido estrito da justiça, moralidade e generosidade é necessário à felicidade ou progressos futuros. Nenhum arrependimento, por maior que seja, pode apagar os resultados de um crime que já tenha sido cometido ou os efeitos de um mau pensamento. O arrependimento, se é sincero, deterá o homem, impedindo de cometer novamente as mesmas faltas. Porém, não pode livrá-lo e aos demais dos efeitos já produzidos por aquelas que infalivelmente recairão sobre ele nesta vida ou no próximo renascer. É assim, ouvintes, enfatizando o que já foi dito, nós somos responsáveis pelo que está acontecendo à nossa volta. E temos que compreender, ouvintes, que não existe apenas o karma individual, Existe também o karma coletivo. Os grupos de pessoas, a família, a comunidade, o município, o estado, uma nação, uma etnia e até grupos que ultrapassam as fronteiras, ouvintes, têm karmas coletivos que muitas vezes o indivíduo é levado a esgotar e passar realmente por situações tão tenebrosas como nós continuamos, ouvintes, a ver no mundo, como essa situação atual dos refugiados da Síria e de outros países que estão peregrinando, estão marchando em direção à Europa, e com cenas dantescas que diuturnamente são publicadas pela imprensa, com naufrágios, com afogamentos, cenas que não saem da nossa memória, de crianças perecendo afogadas, ouvintes, de pessoas famintas, ou até mesmo de pessoas que se escondem em caminhões, em trens, e muitas vezes perecem de fome. Por que, ouvintes, grupos tão grandes de pessoas passam situações tão difíceis? É um karma coletivo, ouvintes. O ser humano vive na coletividade. Nós imaginamos que somos seres separados uns dos outros, mas nós temos uma dependência muito grande. Então,
a partir do momento que nós tomamos na nossa mão a nossa evolução, nós percebemos, ouvintes, que nem pelo pensamento e pelo sentimento nós devemos dificultar a vida dos nossos semelhantes. Porque não é pelo fato, ouvintes, do pensamento e os sentimentos serem invisíveis que nós podemos maquinar coisas desagradáveis, imaginar que estamos cometendo atos que são reprováveis, que nós estamos exterminando os nossos desafetos, porque aparentemente dentro da nossa consciência valeria tudo, ouvintes. Quando nós pensamos, ouvintes, e isso já foi colocado aqui nos primeiros programas que nós fizemos, quando falamos do lado oculto das coisas. Ao pensar, ao se emocionar, o ser humano envia ondas pensamentos. E quando o ser humano pensa de uma maneira mais objetiva, com mais método, ele cria também formas, pensamentos que escapam da nossa aura, ouvintes, e vão até a aura das outras pessoas. Então, no mundo astral, ouvintes, no mundo mental, pensar em uma pessoa, dizer o nome dela é, ouvintes, lançar energia sobre aquela pessoa, é enviar a ela alguma coisa. Nós já citamos naquela ocasião que quando nós pensamos em uma pessoa intensamente, hoje se constata, ouvintes, através das medições, que a pressão arterial da outra pessoa sobe. E pessoas que meditam em grupo, tem um grupo de meditação, um grupo de oração, as ondas cerebrais dessas pessoas ficam quase que idênticas, porque elas se coordenam, né? Por isso que existem grupos para fazer meditação, para praticar yoga e outras práticas espirituais, ouvintes, praticar rituais ou coisa assim. As pessoas têm profunda ligação umas com as outras. E também temos essas ligações com os nossos parentes, com os nossos amigos. Então, ouvintes, nós temos que manter uma higiene não só no nível material, mas manter a sanidade também, ouvintes, no nível dos sentimentos e dos pensamentos, porque senão nós estaremos lançando verdadeiros dardos, né? Verdadeiros rojões astrais de pensamentos negativos, e deveríamos também, ouvintes, isso pode parecer, pode soar até incongruente com o que acontece no nosso país ou no nosso planeta, mas se nós formos mencionar os nossos dirigentes, os nossos governantes, quer nós tenhamos votado neles ou não, quer eles sejam democraticamente eleitos ou não, ouvintes, falar mal dos políticos, da classe política, dos governantes, não adianta nada, ouvintes. Ao falar mal de alguém, na verdade nós estamos enviando mais energia negativa, e que essa pessoa, se ela for realmente ruim, ela vai ficar pior. Então, se nós queremos o bem para a nossa nação, queremos o bem para outras pessoas, nós temos que procurar alguma virtude, alguma qualidade nessa pessoa para reforçar essa qualidade, enviando a elas bons pensamentos. Se falar mal, ouvintes, resolvesse alguma coisa, nós já teríamos, ouvintes, resolvido todos os problemas do mundo. Então, agir, ouvintes, não é só no físico, é também no mundo da emoção e do pensamento. Mas temos aqui alguns outros tópicos ainda sobre a lei do karma. Sobre a perceptibilidade do karma, Blavatsky nos diz: é a lei infalível, o karma, né, que ajusta o efeito à causa nos planos físico, mental
e espiritual do ser. Como nenhuma causa deixa de produzir seu efeito correspondente, desde a maior até a menor, desde a perturbação cósmica até o movimento das nossas mãos, e como o semelhante produz o semelhante, karma é aquela lei invisível e desconhecida que ajusta sábia, equitativa e inteligentemente cada efeito à sua causa, remontando esta ao seu produtor. Ainda que incompreensível, sua ação é perceptível. Segundo nossa doutrina, a doutrina teosófica, né, todos esses males sociais, a distinção de classes na sociedade, dos sexos nos assuntos da vida, a distribuição do capital e do trabalho e etc., são devidas ao que nós chamamos karma. São a colheita, ouvintes, daquilo que foi plantado no passado. Mas isso, ouvintes, também não significa o fatalismo. Não devemos cair, ouvintes, naquele raciocínio negativo de que tudo já está determinado, que ao ser humano só compete ficar como um espectador no circo do universo, vendo as coisas acontecerem porque elas já foram pré-determinadas na mente de Deus ou determinada pelos karmas do passado. Não é bem assim, ouvintes. Nós podemos agir, colocar outras causas em movimento e mitigar, principalmente no campo social, impedindo que realmente as coisas ruins do passado, e nós podemos prever, ouvintes, pelo que foi visto em séculos passados, e nós lemos isso até nos livros sagrados, né? Quanta carnificina, quanta incompreensão, quanta perseguição seres humanos fizeram contra outros seres humanos. Isso, ouvintes, tende a retornar justamente na forma de dificuldades, de guerras, de doenças, grandes epidemias que dizimam muitas vezes milhares, quiçá até milhões de pessoas. Nós temos que agir de uma forma positiva. Quanto à inexorabilidade do karma, Blavatsky diz: karma devolve a cada homem as consequências precisas de seus próprios atos, sem levar em conta seu caráter moral, mas recebendo o que lhe é devido por tudo. É evidente que terá que expiar todos os sofrimentos que tenha causado, da mesma maneira que recolherá com júbilo os frutos da felicidade e harmonia que tenha contribuído a produzir. É essa, ouvintes, a verdadeira chave, coluna mestra que nos permite projetar realmente o nosso desenvolvimento no futuro, porque o universo vai se moldar aos pensamentos e aos atos que nós fizermos, e também aos nossos desejos. Muita gente aí ficou animada quando saiu aquele filme O Segredo, que na verdade, ouvintes, é a aplicação prática da lei do karma. Aquilo que nós plantarmos, aquilo que nós desejarmos, aquilo que nós pensarmos, o universo vai trazer inexoravelmente para nós. Pode não ser nessa mesma vida, ouvintes. Da mesma forma que há atos que o ser humano comete que não são retribuídos na mesma vida. E isso às vezes dá aos criminosos, aqueles que distorcem as coisas, dá a eles como se fosse um ar, né, de que eles são inatingidos pela mão do destino, pela mão do karma.
que eles não sofrem nenhuma culpa por causa disso. Mas é lei do engano, ouvintes, há certas forças que precisam da coordenação do karma com outras pessoas, e no futuro tudo será recobrado, ouvintes. Cada dívida que tiver sido protestada no passado, que tiver sido pendurada lá, vai ter que ser quitada agora no presente. E para finalizar, ouvintes, Blavatsky fala sobre novos karmas e sobre coisas terríveis, né? Ela diz aqui: o suicídio é sempre devido a uma enfermidade mórbida que acomete o cérebro ou a opiniões materialistas que estão ali arraigadas. É o pior de todos os crimes e terrível em seus resultados. A morte voluntária é a deserção do nosso posto atual. É o abandono de nossos deveres, bem como o desejo de fugir às responsabilidades kármicas. Tudo o que implica a criação de um novo karma. E Blavatsky traz, ouvintes, esse tema, ao qual nós já tratamos, inclusive, num programa específico, em que nós falamos do karma do suicida, do acidentado, do aborto, ouvintes, e falamos até de transplantes de órgãos também. Tudo, ouvintes, que envolve a vida é sagrado. Então, o ser humano tirar a vida de outra pessoa é algo terrível. Mas tirar a sua própria vida, ouvintes, é um crime, não apenas contra si mesmo, mas contra todo o processo do universo que funciona para trazer cada um de nós até aqui. É um desperdício de energia, ouvintes, que o universo laboriosamente, com os santos anjos, os santos seres que são os senhores do karma, os 4 grandes Deva Rajas, que como acumuladores da informação, ouvintes, liberam para o indivíduo uma fração do seu karma para que nós o saudemos nossos débitos nessa vida. Então o indivíduo ceifa a sua própria vida e traz, ouvintes, uma reação terrível para si mesmo. Primeiro, o fato da encarnação ter sido planejada para ter uma certa duração causará a essa pessoa a permanência dela no umbral, né, no mundo astral inferior, durante tantos quantos anos deveriam ser transcorridos até a morte natural do indivíduo. E isso traz realmente experiências tenebrosas para a pessoa do outro lado da vida. E na próxima encarnação também o indivíduo pagará um preço caríssimo, porque há a tendência do indivíduo falecer de um mal súbito exatamente na mesma época, na mesma idade da vida anterior em que ele tirou a própria vida. Então, ouvintes, isso todos nós, obviamente, ouvintes, temos que evitar, por piores que sejam as dores físicas ou psicológicas, né? E também, ouvintes, essa terrível criminalidade que existe contra o gênero humano, que são os abortos, ouvintes, que Blavatsky nem chama de aborto, ela chama de feticídio, ou seja, o assassinato do feto que está ali se desenvolvendo. E, ouvintes, quando há a concepção dentro de um útero de uma mulher, isso não é um processo apenas mecânico, porque se fosse mecânico nasceriam muitos e muitos milhões de pessoas a mais
do que nascem, né? São milhões e milhões de relações sexuais que diariamente acontecem e só uma fração delas é que é contemplada com a chispa divina de um espírito que passa a viver, ouvintes, circundando aquele corpo. E o karma, ouvintes, do feticídio ou aborto para a mãe é que ela também fique com a energia astral dela aumentada e ela vai passar um tempo, alguns anos a mais no plano astral, esgotando ali no purgatório aquela energia daquela criança que ela ceifou dentro do seu próprio útero. São crimes, ouvintes, o suicídio, o aborto, né? E também os crimes sexuais são todos crimes contra o Espírito Santo, contra o Espírito da vida que está no universo, está em nós e nós, ouvintes, temos que preservá-la, temos que, na verdade, ter gratidão por termos saúde, termos condições de viver, sobreviver nesse planeta e evoluir nele, tendo em mente, ouvintes, aquele que ouvir essa palavra e se converter, ouvintes, à razão que é a lei do karma, a lei da reencarnação e do Dharma, se converter realmente a esses princípios que levam a pessoa a ter uma vida espiritual de uma maneira muito mais racional, sem crer em coisas mágicas, sem coisas coloridas que estão salvando e trazendo presentes para a pessoa do universo que realmente não existem. E é isso, ouvintes, uma vez mais, o tempo faz colocar ponto final, mais uma edição do nosso programa, com satisfação, hoje comemorando 6 anos do programa Lux Esotérica. Desde setembro, 9 de setembro de 2009, estivemos aqui durante tantos programas e agradecemos a sua audiência uma vez mais para essa edição. Convido a todos para encerrar esse programa focalizando a atenção no ponto divino, no ponto luminoso dos nossos corações. Vamos procurar compreender e internalizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, que assim seja. Que essa luz esotérica que brilha já há tanto tempo aqui no nosso programa seja, ouvintes, uma realidade na vida de vocês, que a chispa divina esteja cada vez mais ativa, mais acesa, iluminando o caminho de todos vocês. Ficamos por aqui, deixando a todos a musicalidade da música da nova era aqui na Rádio Esotérica FM, com 5 canais de música para a sua apreciação, para a elevação da qualidade da sua vida. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, muita reflexão. E aqui de Osmar de Carvalho, que fez aniversário junto aqui praticamente com o programa Lux Esotérica, envio a todos aqui o meu forte, o meu fraternal, meu caloroso abraço para todos vocês. Muito obrigado, amigos e amigas. Até a próxima edição do programa
Lux Esotérica.